Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 11. Eu estive compartilhando com o Ministério de Louvor esta palavra. Hoje pela manhã eu queria compartilhar com vocês. Primeira Samuel capítulo 11, você achou? Diga amém. É forte Brasil. Versículo 1 diz: Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim traga vergonha sobre todo Israel. Disseram-lhe os anciões de Jabes: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. Não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a voz e chorou. Naquela hora Saul vinha do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem um povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou por todo o território de Israel por mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como um só homem. Contando-os Saul em Bezeque, havia dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Disseram os mensageiros que tinham vindo: Direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram. Disseram os homens de Jabes aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós, e nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias. Durante a última vigília da noite, vieram ao meio do arraial e feriram aos amonitas até que o dia aquentou. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: Quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá esses homens, para que os matemos. Porém Samuel disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Amém? Pois neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Oh, glória.
Deixa eu fazer o contexto para vocês dessa história. Não fazia muito tempo que Saul, em resposta ao pedido do próprio povo, havia sido apresentado ao povo como o príncipe, o escolhido, o ungido para ser rei. Todavia, houve uma parcela daqueles que estavam presentes que não deram crédito a Saul e não o receberam, não o reconheceram como rei. Depois daquele dia, as coisas pareciam seguir o seu rumo normal. A nação continuou, por assim dizer, sem um rei, porque afinal de contas, não era também dos planos de Saul ser rei, não era da vontade dele ser rei. Mas Saul foi a resposta de Deus, segundo o coração do povo. Saul é o rei escolhido por Deus, segundo o coração do povo. Diferente de Davi, que é o rei escolhido por Deus, segundo o seu coração. E aí acontece essa situação em que uma cidade israelita, se eu não me falha a memória, Jabes Gileade pertencia à tribo de Benjamim, se não me falha a memória. Então uma cidade israelita é sitiada, é cercada pelos amonitas. Os amonitas são historicamente, ou foram historicamente, inimigos ferrenhos de Israel, juntamente com os moabitas, seus irmãos, os filisteus, os principais inimigos de Israel. Uma curiosidade é que os amonitas e os moabitas são descendentes da relação incestuosa das filhas de Noé com o seu pai. Das filhas de Noé com Noé. É naquela trágica história em que elas embebedam o pai, se deitam com ele e geram filhos. Um é Amon, outro é Moabe, que dá origem aos moabitas e os amonitas. Então, embora eles sejam parentes dos israelitas, mas eles se tornaram inimigos. E aqui é um exemplo claro dessa disputa, desta rivalidade. Naás, líder, portanto, dos amonitas, sitia a cidade, e a intenção do inimigo do povo de Deus é humilhar todo o povo de Deus. Pois os moradores de Jabes, representados por seus anciões, propõem para Naás: nós nos entregaremos e serviremos a vocês. Ou seja, nós seremos escravos. Portanto, nós reconhecemos que nós não temos condição de pelejar, de lutar contra vocês. Nós reconhecemos que a nossa força não se equivale à de vocês. Então, para sobreviver, para manter a vida, nós aceitamos viver na condição de escravos. Já era uma situação de humilhação, sim ou não? Todavia Naás queria mais. Ele disse que todos os homens tenham seus olhos vazados, seus olhos direitos vazados, e então se provocará uma humilhação a todo Israel. E aí eu peço a sua atenção, porque nas palavras do inimigo Naás, quando uma parte do povo de Deus é humilhada, todo o povo de Deus é humilhado, todo o povo de Deus é envergonhado. Embora nós não tenhamos esta convicção, embora nós
não aceitemos como verdade este fato, mas o que diz as Escrituras, portanto, é como pensa o inimigo, quando ele consegue provocar uma humilhação numa parte, num grupo, trazendo para os dias de hoje, contextualizando nos nossos dias de hoje, quando Satanás, que é o inimigo do povo de Deus, ele consegue inferir uma humilhação numa denominação ou num grupo cristão, eu digo cristão evangélico, cristão protestante. Ele consegue com que diante de toda a sociedade, não apenas aquele grupo seja envergonhado, aquela denominação seja envergonhado, mas todo o povo de Deus seja envergonhado, todo o povo de Deus seja humilhado, nós aceitando ou não, mas essa vergonha diante do mundo é para todos nós. Quando ele consegue derrubar um líder e provocar um estrago na denominação, ele não envergonha somente aquela denominação que o seu líder foi ferido, caiu em combate. Ele consegue fazer com que essa humilhação, essa vergonha, esse dano atinja a toda a igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque há algo parecido como uma campanha. E essa campanha não pode vir de outro lugar senão do próprio inferno. Eu digo inferno não porque os demônios estejam no inferno. É um modo de falar da onde, ou algo que se assimila ao império das trevas. O inferno, na verdade, o lago de fogo é o lugar para onde vão os demônios e todos aqueles que não abraçarem com fé a salvação em Cristo Jesus. Mas enfim, essa campanha de difamação, de descredibilização da igreja, ela existe e está no meio social. Eles procuram homens de Deus que falham, que caem, para então trazer a público e dessa forma descredibilizar toda a igreja do Senhor. E por mais que a gente pense, não, mas foi a igreja tal, foi a denominação tal, acredite, diante do ímpio, diante daquele que não conhece o evangelho, ele vê os evangélicos. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Você sabe que tem uma religião aí, que de tanto apresentarem a mídia, apresentarem quedas de líderes envolvidos com pedofilia, a imagem que ficou nos líderes dessa religião é que eles são pedófilos. Todos os sacerdotes desta religião são pedófilos? Não! Mas fica rotulado. Houve antes uma campanha de descredibilização, difamação de pastores evangélicos que pegou e apresentavam pastores gananciosos, mas a própria Bíblia diz que não deve ser essa a motivação dos homens de Deus, servirem por torpe ganância. Nós sabemos disso, mas houve aqueles que se moveram, e existem aqueles que se movem pela ganância, e aí pegaram esses casos. Não pega os casos dos homens devotos, dos homens piedosos, dos homens dedicados, dos homens fervorosos, dos homens que se santificam, dos homens que fazem obras. Isso eles não jogam a público, eles não levam a público, eles pegam
os casos que eles podem se valer deles para colocar um estigma, uma marca, e rotular os pastores como todos gananciosos, avarentos, que amam as riquezas. Isso é uma campanha de difamação, de descredibilização, de humilhação para envergonhar o povo de Deus. Todos os pastores são assim? Não. Tem centenas de milhares que mal têm até o que comer, mas estão fazendo a obra com toda a dedicação, com todo o seu coração. Mas esses homens não são apresentados. E aí eu queria dar um conselho para vocês, irmãos. Pastor, é para eu me manter informado. Existem algumas informações que elas são desnecessárias. Assim como há também algumas, para mim é desnecessário haver um tipo de trabalho que tem até como título fuxico. A Bíblia condena o fuxico, que é o mesmo que a fofoca. E existe página, existe canal, existe chamado fuxico. O fuxico dos crentes, né? Para não dar o nome, sei lá, vai que bloqueia aí. Isso é um absurdo. Sabe quem está ganhando com isso? É Naás. Naás, o inimigo de Jabes, o inimigo de Israel, que está ganhando com essa difamação. É que está ganhando com essa exposição das fraquezas. Se expõe às fraquezas, expõe também a força. Se expõe à negligência, expõe também o trabalho. Se expõe à frieza, expõe o povo fervoroso. Expõe que a igreja evangélica é a igreja que mais recupera indivíduos adictos que estão presos, escravizados pelas drogas ilícitas. E pelas drogas ilícitas também, como o álcool e o tabagismo. Expõe isso, apresenta isso. Mas Naás não quer afamar o povo de Deus, ele quer o contrário, ele quer humilhar, ele quer envergonhar. E tolo é o crente que participa dessa campanha. Já basta os ímpios apontando o dedo para a igreja. Não apenas escravos queremos que vocês sejam, nós queremos humilhar todo Israel, nós queremos vazar os olhos de todos os homens. E aí, há um pedido: dei-nos 7 dias para que enviemos a Israel, um pedido de socorro. E é permitido, e na mente, na cabeça de Naás, Israel está tão fragilizado, Israel está tão fraco, que não vai haver socorro, não vai se levantar ninguém que possa socorrer Jabes. E verdade era, Israel vinha de um período em que, dado ao pecado do povo, Israel não prevalecia contra os seus inimigos, por causa do pecado do próprio povo. O povo se enfraquecia e o inimigo se fortalecia. É isso que acontece quando o povo de Deus peca. E esse pecado não é tratado, ele se torna um povo fraco, suscetível à ação diabólica.
de humilhação, de derrota. O inimigo se fortalece. Como dizem os irmãos que trabalham com libertação, demônios são como moscas, se alimentam de podridão. E o pecado é a podridão que alimenta e fortalece os demônios. Nas está tão seguro da condição de Israel que diz: pode mandar. Envia pedido de socorro. E aí acontece algo muito interessante, irmãos. Versículo de número 4 diz: chegando os mensageiros a Giboa, ou Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a voz e chorou. Sim, há aqueles que lamentam. Sim, há aqueles que choram. Há aqueles que, ouvindo do opróbrio do irmão, da condição do outro, só lamenta. O máximo que faz é chorar. Se importa, mas o importar não lhe leva para além do lamento e das lágrimas. Só que Jabes não carece de lágrimas. Jabes não carece de lamento. Jabes carece de uma ação de socorro. Jabes não carece de pessoas que choram. Jabes carece de homens que se levantam para pelejar em socorro deles. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que há situações que só se lamentar não adianta nada. É preciso uma postura outra. É preciso se posicionar de outra forma. É preciso uma outra disposição que vá para além das lágrimas. E era isso que Jabes precisava. Os irmãos daquela cidade precisavam de socorro e não de lamento. De alguém que lutasse por eles e não de alguém que chorasse por eles. Um ponto que eu queria destacar aqui é que existem processos que acontecem na vida do crente individualmente e do coletivo, portanto, da igreja, de um grupo, de uma comunidade, de uma denominação. Existem processos semelhantes a esses aqui, em que às vezes uma denominação inteira, uma igreja inteira, sabe como lutar, só que não tem forças para lutar. Quando Jabes diz: faz uma aliança com a gente, nós nos colocaremos como escravos de vocês. É como se eles estivessem dizendo: nós não temos força para lutar contra vocês, mas nos preserva pelo menos a vida. Nós aceitamos viver como escravos. Nós não temos forças para lutar. Então existem processos que igrejas passam, que grupos, que denominações passam, que eles precisam de socorro, eles precisam de alguém que intervenha e seja externo a eles, e venha até eles, e vá até eles melhor, com a mão estendida para socorrer, dispostos a lutar e encarar os inimigos espirituais que estão provocando essa derrota espiritual da igreja. Vocês estão me entendendo, sim ou não?
Nós, com a graça de Deus, isso não é porque nós somos melhores ou maiores, a gente não é maior em nada, nem melhor em nada, mas por uma escolha divina, por um propósito divino, Deus tem nos entregado um ministério que eu tenho chamado, hoje eu chamei de ministério de socorro, onde Deus tem nos levado a Jabes. Se fôssemos insensíveis, nós diríamos que eles orem, que eles jejuem, que eles façam o que nós estamos fazendo para socorrê-los, se fôssemos insensíveis. Mas nós compreendemos que há condições, há situações espirituais, que nós sabemos o que temos que fazer, mas não conseguimos. Ou a gente recebe um socorro, ou a gente perece. Hoje eu estava compartilhando com eles, da nossa igreja, nossos irmãos, ali do Caça e Pesca. A igreja havia se desfeito. O pastor reuniu os irmãos que tinha e disse: procurem uma igreja para vocês se congregarem, porque eu não vou ser mais pastor de vocês. Foi essa a última reunião. E quando eu soube disso, me veio hoje eu sei que foi uma direção divina. Uma vontade de ir até o pastor e conversar com ele, porque ele é meu amigo. E assim eu fiz, eu fui lá para o Caça e Pesca, me reuni com ele, com a esposa, e pedi autorização para levar a igreja para lá, interceder, fazer uma campanha de oração pela vida dele, para que ele fosse restaurado e aquele ministério não se findasse. E ele não querendo, e depois ele disse: pastor, eu não queria de jeito nenhum que tu orasse, eu não queria te autorizar a vir à igreja e orar por mim, porque eu sabia o que Deus ia fazer. Eu conversei com a esposa, a pastora, e disse: quantos irmãos ainda tem que você pode acessar? Eu vou ver e tal. E ela conseguiu reunir 16 irmãos. 16 crentes. E entre esses 16 ainda tinha uns meio desconfiados. Será que a gente ora? Será que vale a pena? Mas a gente começou uma campanha de oração. E a campanha era 1 mês de oração. A gente ia lá orar, saia daqui para orar lá. E o pastor estava jogando na areninha. A gente orando por ele e ele jogando futebol. Tal era a importância que ele estava dando, porque ele não queria voltar. Ele ouviu da filha dele: pai, que bom que isso fez isso. Que bom, já não aguentava mais também, pai, isso mesmo. Porque a família pastoral sofre junto com o pastor. Eu sei que no término desta oração, dessa campanha de oração, uma semana antes ele disse: eu não vou reassumir a igreja, os 16 crentes. Se bem que Jesus já começou a reconciliar alguns. Mas eu vou estar auxiliando a minha esposa. No último dia, nós oramos, consagramos a esposa dele.
para assumir a igreja, ele ia ficar como na retaguarda, mas hoje a gente vai para lá, a igreja aniversariou os seus 13 anos, a igreja está crescendo, a igreja está uma bênção, a igreja está cheinha de novos crentes. E a filha dele que disse: é isso mesmo, pai, ainda bem que o senhor fez isso, não dá mais não. Hoje está cantando com alegria, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Naás quis envergonhar Jabes, mas a graça de Deus, o poder de Deus, porque a igreja é dele, o cuidado é dele, a provisão para o socorro vem dele. Não tem uma vez que ele não festeje com a igreja, que estando lá, ele não agradeça o socorro que Deus mandou através de nossas vidas. Nós fomos a resposta de Deus. Não tem como em algumas situações a gente só lamentar, como fez o povo aqui. O povo chorou. Saul, que vinha do campo atrás dos bois, pois mesmo ungido rei e apresentado como rei, ainda estava levando a vida como normal. Ao ouvir ele estas palavras, o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou de Saul. E o Espírito de Deus fez com que houvesse uma mudança de pensamento, de sentimento e de vontade em Saul. Portanto, o Espírito de Deus operou diretamente nas emoções, operou diretamente na vontade de Saul, mudando a disposição do seu coração. Anteriormente, o Espírito de Deus havia sido derramado, ou havia ungido Saul, capacitando-o para reinar. E naquele tempo o rei fazia guerra, rei defendia a sua nação, rei batalhava, lutava, era o comandante dos exércitos, ou do exército. Então capacitado estava, amém? Saul estava o quê? Saul estava o quê? Todavia, a capacitação de Saul sem o coração não adianta. Não adianta ser capaz se o coração não está disposto. Antes, melhor ainda, é ter o coração disposto, porque a capacitação vem do Senhor. Aqueles que não são capazes, mas estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Aqueles que estão capacitados, mas o coração não está disposto. Saul estava capacitado. E Naás, que representa o inimigo, não sabia, mas estava sendo usado por Deus para despertar Saul, para Saul assumir a responsabilidade, o ministério para qual foi ungido e capacitado. Você acha que Deus conta os segredos dele para o diabo? Tem muitas situações que o diabo está operando, mas é sob permissão,
sob controle divino, para que o homem e a mulher de Deus seja despertado, seja encorajado, seja movido do seu lugar de comodismo, de negligência, de falta. E então este homem de Deus, provocado pelas situações onde o inimigo vem e até faz fogo descer do céu, como fez no caso de Jó. Esse homem, essa mulher de Deus, então desperte, cai em si e veja o quão faltoso está, o quão distante está de onde deveria, o quão negligente está sendo com o chamado que recebera e quão relaxado está sendo com os dons que Deus o entregara. Você está me ouvindo? Você está ouvindo Deus falar? Você está ouvindo Deus falar? Naás é o inimigo, ele não sabia, mas ele estava sendo usado por Deus, porque nessa situação que Saul é despertado, que Saul é visitado pelo Espírito de Deus, é nessa situação que o Espírito de Deus gera em Saul uma raiva, uma ira. E crente pode se irar, pode e deve contra a injustiça, pode e deve contra o pecado. Saul fica irado contra a injustiça. E essa ira foi provocada pelo próprio Espírito de Deus. E ele se levanta, e ele pega aqueles animais, que eram animais, ferramentas do seu trabalho até então, sacrifica e envia as 12 tribos de Israel e diga: o mesmo se fará com os bois daqueles que não descerem a peleja comigo, que não vierem no nome de Saul e de Samuel. O homem é tomado de uma ira contra a injustiça e de uma coragem para fazer a obra do Senhor. Oh, que o Espírito de Deus se mova em nós, porque Ele não está externo, Ele está em nós, Ele habita em nós. Que o Espírito de Deus nos provoque o coração, nos mostrando a realidade, nos mostrando o que nós podemos fazer para prestar socorro, auxílio, fazer a obra de Deus. Que Ele nos dê a virtude, que Ele nos dê a coragem, que Ele nos dê a ira santa para lutar no nome do Senhor. Que o Espírito de Deus se sinta em liberdade de mudar o nosso coração. Coração que se acomoda e o máximo que faz é chorar. Eu não sei se você consegue perceber, mas a rotina, a vida de Saul muda radicalmente. De um homem do campo, um pecuário, como é que é? O homem da pecuária, trabalho com animais, pecuarista. Obrigado, irmão. Deus te usou aí, foi? Ele trabalhava com os bois, com gado. Se torna um guerreiro. Como da noite para um dia, alguém que tange gado, vira um guerreiro. E não apenas um guerreiro, o líder de um exército. Como isso acontece? Como uma pessoa que antes era dominada pelo álcool, muda radicalmente, e dominada agora, embriagada agora
não é mais pelo álcool, é pelo Espírito de Deus. Quem é que pode provocar essa mudança radical na vida do homem? Como que um homem acostumado à violência dos baile funk se transforma ou é transformado radicalmente, e a coragem que ele tinha para usar as mãos para a violência, agora é utilizada esta coragem para levar a espada, a palavra de Deus. Que mudança é essa? E quem é que pode provocar essa mudança radical na vida do homem? Eu vou te dizer quem é que pode: o Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito do Deus vivo. Ele muda radicalmente o homem. Ele me mudou, Ele me transformou. Antes eu era um gangueiro, um homem de gangue, de violência, de briga. Eu continuo brigando, eu continuo sendo violento, mas é contra as hostes infernais, no nome do Senhor. Eu continuo brigando, mas é contra o inimigo de nossas almas, no nome do Senhor. Oh, que o Espírito do Senhor tome-nos e mude o nosso coração. Nos tire desse comodismo, onde nós nos acomodamos em ver a destruição de vidas, a vergonha da igreja, e não fazemos nada. O máximo são aqueles que choram, mas Deus está levantando homens e mulheres que façam além de chorar, que estejam dispostos a mudar a sua rotina, sair do seu lugar, da sua zona de conforto e se destacar até Jabes. Você está me entendendo? O que eu encontro nessa história são dois grupos ou três grupos principais: aqueles que precisam de socorro, aqueles que choram e aqueles que são despertados pelo Espírito, aqueles que são movidos pelo Espírito, aqueles cujo coração cede das emoções, da vontade, do intelecto. O homem interior é transformado pelo Espírito do Senhor. Qual grupo você faz parte? Você faz parte dos que estão clamando por socorro? Vem, me ajuda. O inimigo me cerca, o inimigo me envergonha, quer provocar uma humilhação ainda maior. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não tenho força, me socorre. Tu és do grupo que, ouvindo esse apelo, esse pedido de socorro, só diz: oh, que pena. Oh, que pena. Que pena, eu não tenho tempo. Oh, que pena, eu não posso porque eu estou muito ocupado. Oh, que pena. Eu vou chorar com você. Ou você é daquele grupo que tem o que fazer? Saul estava vindo do campo, ele estava vindo do trabalho. Tem uma vida. Mas se permite ser alguém que o Espírito de Deus se move. Permite o Espírito Santo mudar seus sentimentos, a sua vontade, a sua disposição. Uma multidão só chorou. Mas deixa eu te dizer, depois que o Espírito de Deus despertou Saul, por intermédio de Saul,
300.000 de todo Israel e 30.000 de Judá também foram despertados evangelistas. Deus tem nos feito ouvir pedidos de socorro. Deus tem enviado até nós pedidos de socorro. Eu não serei daqueles que vão só chorar. Não, 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 não. Eu serei daqueles que atenderão a voz do Senhor. Eu direi, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor já tem me capacitado, aleluia! Se você conversar um pouquinho com a irmã Rosângela, você vai ouvir a marca que nós deixamos lá em Viçosa, das irmãs. Se você tiver a oportunidade de ver como a igreja está lá hoje, hoje eu tive o prazer de ver uma foto da igreja lá em Crateús, a igreja que ia fechar, que a família pastoral estava pedindo socorro. E aquela família pastoral já foi lá para que a igreja não fechasse. Agora a família pastoral estava para desistir. Hoje a família pastoral está lá em São Paulo, uma obra abençoada, mas deixou a igreja de Crateús abençoada. A igreja está cheinha. Aleluia. Era uma porta que na Ásia ia fechar, mas a porta que Deus abre, não tem capeta, não tem inferno, não tem nada que possa fechar. Ele envia socorro, Ele envia socorro. Você está entendendo que nós somos para alguns o socorro de Deus? Oh, aleluia. Mas os que promovem o socorro são pessoas que estão dispostas a deixarem o campo, a sacrificarem os bois, a saírem de Gibeá e irem até Jabes. Isso envolve mudança, isso envolve renúncia, isso envolve sacrifício. A Bíblia diz que no fim da quarta vigília, ou seja, por volta das 5 da manhã, eles estão chegando em Jabes. Significa dizer que eles marcharam durante um dia, uma noite. Sacrifício. Para que tanto sacrifício, Saul? Para socorrer. Para socorrer. Para estender as mãos. Para chegar até a quem precisa. É isso que Deus espera de nós, essa disposição. O eis-me aqui, com tudo o que o eis-me aqui envolve. Nas palavras daquele que
a Deus representava em Israel, Samuel, ele diz: hoje ninguém será morto dos israelitas, porque os amonitas pereceram. O inimigo foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Pois neste dia, o Senhor operou um livramento em Israel. Quem foi lá salvar foi Saul. Quem operou o livramento aos olhos humanos foi Saul e os valentes que atenderam a convocação. Mas no olhar mais amplo, quem foi até Jabes? Quem venceu Naás e seu exército? Quem deu um grande livramento naquele dia a Israel? Porque livrar, socorrer Jabes, uma cidade israelita, é livrar e socorrer todo Israel. Eu e você, nós vemos a igreja, a denominação X, a igreja, a denominação Y, mas quando Deus olha, Ele vê a sua igreja. Ele não considera a placa, Ele considera a marca do sangue do seu Filho na vida dos salvos. Então, quem deu o grande livramento? O Senhor. O Senhor através de Saul e os seus valentes. Quem socorreu? O Senhor através de Saul e os seus valentes. Quem guerreou? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, através de Saul e os seus valentes. Quem levou socorro, restauração, a igreja do Caça e Pesca, a igreja de Crateús, a igreja de Viçosa, a igreja de Tejuçuoca, o Senhor, através da sua vida, irmã Rosângela. Apesar de toda a sua fraqueza, irmã Amanda, que eu também sou fraco, mas através da sua vida, através da minha vida, o Senhor operou esse grande feito. O Senhor nos usou. Eu quero liberar essa palavra, que um grande livramento vai acontecer em Beberibe. No ministério do pastor Edson e da pastora Daiane, um grande livramento vai acontecer, uma restauração vai acontecer. O socorro já foi ativado, aleluia! E ele se realizará. Amém. Para mim um sinal já foi dado. A filha que estava afastada voltou. Eu quero, por fim, ler na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu vou repetir. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos.
se nós não formos sensíveis à causa dos nossos irmãos, se não haver em nós a disposição para socorrer quando podemos, nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós não estamos vivendo o amor. Nós não estamos manifestando o amor de Cristo. Se não houver no nosso coração essa sensibilidade, a gente está vivendo outro evangelho, não das Escrituras, não o de Deus. Eu quisera que Deus fizesse, não apenas a mim, mas a todos nós. Não apenas a mim, mas a todos nós. O que Ele me propôs nessa manhã. Quando eu estava lendo o versículo para explicar de que o Espírito de Deus veio sobre Saul e provocou nele uma ira, Deus falou ao meu coração. O que eu escolhia? Se eu queria ser como Saul ou como Davi. E logo veio o entendimento. Porque Davi esteve numa condição parecida, em que um inimigo do povo de Deus se levantou, o gigante Golias. Está me ouvindo? Deus falou isso comigo. E esse gigante provocou medo nos valentes, nos soldados, desafiou os soldados e ninguém quis lutar contra ele. Mas quando Davi ouviu o gigante desafiando o exército de Israel, ele disse: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Não tem quem lute contra ele, eu lutarei. E o Espírito de Deus falou ao meu coração: Davi não precisou que eu mudasse o coração dele, que eu mudasse os sentimentos dele, que eu mudasse a vontade dele para ele se dispor a lutar a peleja do Senhor. Saul precisou que Deus mudasse o coração dele para que ele se dispusesse. E aí Deus me perguntou: você quer ser como Saul? Que eu tenha que estar sempre intervindo no teu coração, mudando o teu pensar, mudando o teu sentir, mudando até o teu querer, para que você se disponha a fazer a minha obra? Ou você quer ser como Davi? Que eu precise só te capacitar, pois o teu coração já é meu. Irmão, quando eu respondi a Deus, eu dizia, no meu íntimo eu dizia: eu quero ser como Davi. O Senhor só precisa me capacitar. O Senhor não tem que intervir na minha vontade, a minha vontade é tua. Os meus sentimentos, no meu coração, ele é teu. Irmãos, Deus não tem prazer de tendo que mudar o nosso coração para a gente querer fazer a vontade dele. Eu vou repetir: Deus não tem nenhum prazer de estar tendo que mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, uma intervenção divina, espiritual, sobrenatural, para que só então a gente se disponha. Ele não tem prazer nisso. Porque é como se fosse algo mecânico, algo forçado. Se ele não mudar o nosso coração, a gente não faz. Ele não tem prazer nisso.
Ele faz uma hora ou outra, dada a necessidade, mas ele não tem prazer nisso. Pois se fosse assim, Saul seria o rei segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia não declara isso. O que a Bíblia declara é que o homem segundo o coração de Deus se chama Davi. Você está me entendendo? Sim ou não? Hoje o Espírito de Deus pergunta a você: é assim que você quer se relacionar com Ele? Ele tendo que mudar os teus sentimentos, interferir na tua volição, na tua vontade, para só então você se dispor. É assim? Você quer ser como Davi? Senhor, está aqui o meu coração. Pela tua palavra eu entendo qual é a tua vontade. E eu amo te servir, ó Deus. A minha vontade é te agradar. E te servir é te agradar, então eu vou te servir. O Senhor só me diz como, o Senhor só me diz aonde, o Senhor só me diz com quem, e eu vou e eu farei. O Senhor só me capacite, o Senhor só me dê os recursos, e eu vou cumprir a tua vontade. Você pode ficar de pé? Nós cantamos, irmãos, e como disse algum pensador, que eu não me lembro quem, pensa no momento que os crentes mais mentem, é quando ele canta algumas canções. Nós cantamos, por exemplo, meu coração é teu, meu coração é teu, para sempre e sempre. O coração, nas Escrituras, não é apenas o órgão, é muito mais do que isso. O coração é o homem interior, portanto a alma, a sede das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso intelecto. O coração representa quem nós somos de fato, o homem interior. E a gente canta: é teu para sempre, para sempre. E são muitas as vezes que Deus, para nos ter fazendo a obra dele, ele tem que mudar a nossa vontade, porque a gente está querendo outra coisa, a gente está querendo viver outra coisa, a gente está querendo estar em outro lugar, a gente está querendo fazer outra coisa. Aí Deus tem que mudar o nosso coração. Mas a gente está cantando: meu coração é teu. Agora esse louvor hoje pode fazer sentido se nessa oração a gente orar: Senhor, eu entrego o meu coração a Ti. O Senhor só tem que mostrar qual é a Tua vontade. É na palavra que está todo o fundamento, então eu vou me deleitar na palavra. E a Tua vontade para essa igreja é socorrer. Esse é o ministério que o Senhor tem dado a Manancial, e eu sou da Manancial. Ó Deus, então meu coração é Teu. Só me capacita para eu, juntamente com meus irmãos, prestar socorro, ser um instrumento em Tuas mãos. Eis aqui, o meu coração é Teu. O que é que eu tenho que deixar ao campo? São os bois. Você está entendendo? Amém? Você está entendendo? Você pode vir aqui à frente.